Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom ter você aqui novamente para nós estudarmos a lição. E como você sabe, já estamos na lição 12. Olha só, estamos na penúltima lição desse trimestre, né, que fala sobre Marcos, tá? Então hoje a gente vai desbravar um pouco do capítulo 15. Então eu espero que esses nossos estudos estejam sendo de muito enriquecimento espiritual para a sua vida. E hoje não vai ser diferente, né? Nós vamos continuar a nossa passagem pelo livro de Marcos. Mas antes eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você já assistiu o nosso novo quadro que fala sobre o Apocalipse? Nós estreamos na segunda-feira, dia 16 de setembro, às 8 horas da noite. O vídeo já está aí no canal, tá? Você pode acessar, está Apocalipse Estudo 1. Então acessa lá que você vai achar muito legal esse conhecimento sobre o Apocalipse. Você vai conseguir entender o que Deus quer falar para você através do Apocalipse. Ok? Então não esqueça, veja lá o vídeo e comente, faça suas perguntas, interaja, que você vai aprender muito mais, ok? Então antes de nós iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer uma oração? Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agradecemos pelo dom da vida, pelo dom da saúde que o Senhor nos dá diariamente. Pedimos que o Senhor esteja conosco neste momento, ao abrirmos a Tua Palavra, que o Santo Espírito seja derramado sobre nós, para que nós possamos compreender o que o Senhor tem a nos dizer. Por favor, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Então vamos abrir a nossa lição, lá na lição 12. Olha só, então estamos quase terminando, né? Depois dessa só falta uma. E a gente vai trabalhar um tema muito triste, mas e que por ironia é o maior ato de amor que a gente já viu nesse mundo. Ok? Hoje a gente vai falar, o nosso título é Julgado e Crucificado. Então, pega aí a sua lição para a gente estudar. Vamos então para o verso para memorizar, que diz assim, está lá em Marcos 15, 34. Então pegue sua Bíblia, eu espero que a sua Bíblia já esteja aí do lado, para que nós possamos não só ouvir, né, mas também estudar junto através da Bíblia, ok? Então pegue aí sua Bíblia, Marcos 15, versículo 34, que diz assim, a hora nona clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus, meu, por que me desamparaste? Olha só, essa daqui é uma cena muito triste, né? A gente vai entender um pouco mais do que ela quer dizer, mas, a princípio, Jesus se sentiu desamparado. E o que é isso? Por que ele sentiu esse desamparo, essa agonia? Isso a gente pode ver lá em Isaías 59, 2. Tá? Vamos começar então, antes de abrir a nossa introdução, só para a gente entender o que diz em Isaías 59, 2. Eu espero que você pegue uma caneta para você anotar esse verso, que ele é muito importante para a gente entender qual que é a consequência do pecado. Tá? Olha só o que diz. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, esse texto ele é muito forte. Ele traz para nós a grande consequência do pecado, que é a separação entre nós e Deus. Nesse momento aqui, Jesus estava coberto de pecados do mundo, não dele, né? Porque ele morreu para nos salvar. E para a gente entender esse momento aqui, é como se fosse uma grossa camada de trevas envolvendo ele naquele momento. Então, ele se sentiu sozinho. É muito triste quando a gente para analisar tudo que Jesus sofreu para nós hoje. Muitas pessoas zombam de todo o sacrifício que ele fez, mas foi unicamente por amor. Então vamos para a nossa introdução de sábado. Como já foi falado, nós vamos falar hoje sobre o capítulo 15, tá? E o capítulo 15 é o centro da narrativa da paixão. Então você vai ver que é um cenário muito triste, é o pior cenário que a gente estudou até agora. Aqui nós vamos ver 6 itens. O julgamento de Jesus, a sua condenação, a zombaria dos soldados, sua crucifixão, sua morte e seu sepultamento. Olha só, então nós vamos ver com detalhes esses acontecimentos nesse capítulo. E nós vamos ver vários pontos de contraste, tá? Muitas ironias que vão revelar verdades poderosas sobre a morte de Jesus e o que ela significa, ok? Então vamos comigo? Vamos para a parte de domingo, que diz assim, você é o rei dos judeus? Pessoal, antes de continuar, eu gostaria de mostrar essa lição aqui para vocês. Se você não sabe, essa lição aqui a gente compra a cada trimestre. Então, como vocês viram aí no canal, tem 12 vídeos contando com esse, né? E olha só, a cada semana a gente estuda um tema.
Aqui no final dessa lição, desse tipo de lição que é adulto professor, vem os comentários de Ellen White aqui atrás, tá? E esses comentários aqui são fascinantes, tá? E principalmente nessa semana que a gente está estudando sobre Jesus crucificado, vai trazer pontos, muito pesados, para a gente entender minuciosamente cada ponto que Jesus sofreu ali na cruz. Então, se a tua lição não tem esse comentário atrás, busque ler vende separado e também vende junto, tá? Que isso vai ser muito bom para você aprofundar no texto que a gente lê lá na frente, ok? Essa parte de domingo está lá em Marcos 15, do 1 ao 15. Então, vamos ler? Diz assim: Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais, em um tumulto, haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: Que mal faz ele? E eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Pôncio Pilatos era o governador da Judéia nessa época aqui. Ele foi o encarregado de julgar Jesus. Só que Pilatos ele não era bondoso. Muitas das suas ações provocavam muito sofrimento nos habitantes daquela nação. O julgamento de Jesus, conduzido pelos líderes religiosos, resultou em uma condenação por blasfêmia. Mas como os judeus estavam sob o domínio romano, eles não podiam executar pessoas na maioria dos casos. Por isso levaram Jesus até Pilatos para que ele condenasse Jesus. O texto bíblico não aponta qual foi a acusação que eles apontaram contra Jesus diante de Pilatos. Mas é possível chegar a uma conclusão pela pergunta que Pilatos fez para Jesus: Você é o rei dos judeus? No Antigo Testamento, o povo de Israel ungia os seus reis. Portanto, não é difícil concluir que o termo Messias, ungido, possa ter sido distorcido para sugerir que Jesus reivindicava a homenagem como rei e, portanto, estava em competição com o imperador. Então, só para a gente entender, todas as pessoas que se colocavam como rei, como líder ali, era uma afronta direta contra o governador. Assim, a acusação apresentada ao Sinédrio era de blasfêmia, mas para Pilatos era de conspiração, que levaria à morte. A ironia é que Jesus era o rei dos judeus e o Messias, então não havia nenhuma blasfêmia aí, nenhuma conspiração. Muito pelo contrário, ele devia ter recebido honras e homenagens. Porém, Jesus ainda agia como um rei. Sua resposta a Pilatos, o Senhor está dizendo isso, foi evasiva. Ele não negou o título nem o afirmou. Isso poderia sugerir que ele fosse um rei, mas de um tipo diferente. O triste aqui é que Pilatos teve convicção que Jesus era inocente, tanto que a esposa dele também mandou um recado para ele não se envolver na acusação do inocente. Só que, infelizmente, ele cedeu à pressão. E a ironia aqui é que ele estava tentando salvar Jesus. Enquanto isso, os líderes religiosos estavam tentando matar Jesus. E aqui a pressão foi tanta que Pilatos cedeu. E aí eu pergunto para você, você já cedeu à pressão? Você cede à pressão? Nós estamos no mundo, mas não precisamos ser do mundo. Nós precisamos ser representantes de Jesus Cristo. Assim como Jesus não cedeu a nenhum tipo de pressão, você também não deve ceder à pressão. Vamos para a nossa parte de segunda-feira, que vai dizer o seguinte: Salve, Rei dos Judeus. Então vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Vamos lá para a nossa Bíblia também, em Marcos 15, do versículo 15 ao 20, ok? Então, leia aí na sua Bíblia comigo. Diz assim: Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos,
lhe a puseram na cabeça, e o saudavam dizendo, Salve Rei dos Judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. Eu quero que você preste bem atenção nesse texto que a gente leu. Talvez até você pause o vídeo ou ouça de novo essa parte. Jesus sofreu muita humilhação para salvar você, para salvar eu. E hoje, muitas vezes, a gente não liga para todo o sacrifício que ele fez aqui na cruz. Lembrando que ele não morreu só pelos pecados daquele povo, morreu por toda a humanidade. Então, isso inclui eu e você. Sabe o que mais me impressiona de toda essa situação? É que Jesus apanhou, foi humilhado, sofreu de tudo quanto é tipo, mas ele permaneceu sereno. E às vezes, numa dificuldade mínima da vida, a gente já esmorece, já começa a praguejar, né? E aqui Jesus, olha só, ele foi nosso exemplo em exatamente tudo. E as pessoas tratam a vida de Jesus como se fosse um restaurante, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes. As pessoas pensam assim, isso aqui eu quero seguir, isso daqui eu não quero seguir. Não, quando a gente se propõe a seguir Jesus, é de corpo e alma. Não pode ser meia boca. Então, se você se diz cristão e não veste a camisa do cristão, não tem a cada dia evoluído na santidade, nas características do Espírito Santo, alguma coisa está errada na sua vida. E você tem que rever isso antes que seja tarde. Aqueles homens não sabiam o que faziam, mas o simples ato de humilhar alguém já é errado. Mas a ignorância deles os desculpará no dia do juízo? E aí, o que você acha disso? Cuidado, quanto mais luz você tem, mais você será cobrado. Então é importante que você não vire um obeso mental. O que seria isso? É aquela pessoa que tem muito conhecimento, só que não coloca em prática. Isso é muito errado. Então, novamente, se você está estudando a Bíblia e viu lá que algumas coisas não condizem com a vida que você está levando, é melhor começar a prestar mais atenção. Vamos então para a parte de terça-feira, crucifixão. Olha só, isso daqui é muito triste. Eu quero que você preste bem atenção na leitura que a gente vai fazer. Agora é do versículo 21 ao 38. Então acompanha comigo na sua Bíblia. E obrigaram a Simão Cirene, que passava vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra. Ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram, e por cima estava o epígrafe, a sua acusação, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas. Salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam, vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo, deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Vocês já pararam para pensar o quanto Jesus estava exausto na cruz? Não bastava todo o açoite que ele levou. Ele ficou a noite inteira acordado, sendo esbofeteado, sendo insultado. Imagina o tanto de tempo que ele já estava sofrendo, desde lá do Monte das Oliveiras. Eu quero ler uma parte da lição com você e eu quero novamente que você preste muita atenção nessa leitura, ok? Os pregos usados para prender uma pessoa à cruz provavelmente eram cravados nos pulsos, abaixo das palmas das mãos, onde não correm grandes vasos sanguíneos. Em hebraico e em grego, a palavra traduzida como mão pode se referir tanto à mão quanto ao antebraço. A palma da mão não possui as estruturas necessárias para suportar o peso do corpo na crucifixão. O nervo mediano passa pelo centro do antebraço e seria esmagado pelos pregos, causando uma dor terrível no braço.
Era difícil respirar. Os crucificados tinham que empurrar os pés pregados e flexionar os braços, o que causava dor agonizante. A asfixia por exaustão era uma das possíveis causas da morte. Qual é o teu pensamento quando você ouve um texto desse? Olha o tanto de sofrimento que Jesus teve por você, por mim, por todos nós. E, novamente, muitas pessoas não dão valor para esse tanto de sofrimento que Jesus passou. Volto a pontuar que o mais interessante de tudo isso é que Jesus não deu uma queixa. Eu gostaria de ler um outro versículo com você que está lá em Lucas 23:34, que também fala dessa cena aqui. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Essa oração que Jesus fez não foi só para as pessoas daquele momento, foi para toda a geração humana. Então olha só que interessante, Jesus nesse momento orou por mim e por você. Eu queria finalizar essa parte de terça-feira perguntando para você o seguinte: o que a morte de Cristo significa para você? E eu não quero que você dê uma resposta pronta como tudo. Não, pense bem. Às vezes quando a gente responde tudo, não responde nada. Então pense bem o que a morte de Jesus Cristo significa para você. E assim você vai começando a entender um pouco do amor de Cristo. Vamos para a parte de quarta-feira? Abandonado por Deus. Você já se sentiu abandonado por Deus? Vamos entender então essa história a partir do versículo 33 até o 41. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: Vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: Verdadeiramente este homem era filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Sabe quando você ora e coloca tudo na mão de Deus e dá tudo errado no teu dia? Você já parou para pensar que tudo que deu errado no seu dia deu certo? Mas o que isso quer dizer? Se você colocou a tua vida na mão de Deus, você deixa Ele guiar a tua vida. Se você deixa Deus controlar a tua vida, então até o que está dando errado, está dando certo. A lógica é simples. Por que eu estou falando isso? Nesse momento aqui, não parece tudo muito ruim, extremamente ruim, mas estava tudo nos planos de Deus. E olha só que interessante. Mesmo em meio às conspirações malignas dos homens, a vontade de Deus estava sendo cumprida. Então, dessa parte aqui, a gente pode tirar várias lições para a nossa vida. Talvez você perdeu um carro, às vezes perdeu uma casa, perdeu alguma coisa, mas fique tranquilo que está tudo nas mãos de Deus. Você não precisa se desesperar, porque se você confia em Deus, você descansa. As palavras Eloi, Eloi, transliteração do aramaico Elahi, foram traduzidas no original grego, Deus meu, Seria fácil imaginar que Jesus chamou Elias, aramaico Elahi, meu Deus é Yahvé. Esse foi o erro de alguns espectadores. Então dá para entender um pouquinho mais do porquê que eles achavam que Jesus estava chamando Elias. Por isso que a gente tem que estudar a lição. Olha só quanta coisa a gente aprende. Olha só que legal essa frase. Agentes celestiais têm de lutar contra obstáculos para que o propósito de Deus seja cumprido no devido tempo. Então, mais uma vez, fique tranquilo, tá tudo no tempo de Deus. Você não precisa se desesperar. Pode estar caindo o céu, ore, confie, entregue sua vida a Deus, que o mais Ele fará. Essa outra frase que eu vou ler para vocês também está lá no comentário de Ellen White, tá? Então, importantíssimo que você tenha esse comentário em mãos para aprofundar o seu estudo da lição, ok? Olha só que interessante esse texto. Somente humilhando-se diante de Deus é que seus servos podem fazer avançar sua obra. Para ter êxito, nunca devem depender de seus próprios esforços ou de exibições exteriores. Isso aqui traz uma lição severa para nós cuidarmos do nosso ego. O ego é um perigo. A gente só está nesse mundo por causa do ego de uma pessoa. Então, olha só como o ego é prejudicial. Muito cuidado, ore para que Deus não deixe que o teu ego se sobressaia, ok? Eu vou ler mais um trecho aqui que é muito importante para os nossos dias. Olha só. Orem, meus irmãos, orem como nunca oraram antes.
Não estamos preparados para a vinda do Senhor. Precisamos fazer um trabalho pleno para a eternidade. A oração é uma ferramenta poderosa que muitas vezes a gente não faz uso, infelizmente. Vamos para a nossa parte de quinta-feira, então, que diz assim: colocado para descansar. Vamos então ver na nossa Bíblia dos versículos 42 ao 47, tá? Para a gente entender o que é colocado para descansar. Diz assim: ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha. E rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Eu quero que você imagine a cena que a gente acabou de ler. Eu quero que você imagine aí a pessoa que você mais ama nessa vida. Talvez um pai ou uma mãe, um amigo, uma avó, tio, qualquer pessoa. E imagina que ela sofreu a noite toda, foi machucada, tudo que Jesus passou. E agora esse momento de retirar da cruz. Meu, que cena marcante, né? Tirar o corpo de Jesus ali todo dilacerado, todo moído. Foi uma cena extremamente dolorosa. Olha o que o texto diz para nós. Com cuidado e reverência, eles, José, Nicodemos e João, removeram da cruz com as suas próprias mãos o corpo de Jesus. Corriam lágrimas de compaixão ao contemplarem seu corpo ferido e dilacerado. Que cena pesada que esses três tiveram que passar. Um detalhe importante que a Bíblia apresenta para nós é que a morte de Jesus foi verificada. Pilatos não acreditou que Jesus já tinha morrido. Então ele pediu para o centurião averiguar se Jesus já tinha morrido. Isso foi muito importante porque começou a surgir vários boatos. Talvez que Jesus tivesse desmaiado apenas, mas não. Eles confirmaram que Jesus morreu. Mas uma ironia que nós podemos ver aqui é que as pessoas que cuidaram do corpo de Jesus eram membros do Sinédrio, que a gente pode ver José de Arimateia e Nicodemos. E não para por aí. Marcos acrescenta ainda outra informação, que Maria Madalena, Maria mãe de José e Salomé, elas viram onde Jesus foi posto. E por que essas mulheres são mencionadas? Porque elas testemunhariam que o túmulo de Jesus estava vazio. Isso um pouquinho mais para frente. E, portanto, seriam testemunhas da ressurreição de Jesus. Vocês notaram que os discípulos sumiram nessa hora? Só ficaram para cuidar de Jesus José de Arimateia e Nicodemos. Isso traz uma grande pergunta para nós. Como ter certeza de que, em momentos cruciais, nós não estaremos ausentes? Isso é muito importante de pensar. O que nos deixa firme em meio às situações adversas da vida? Olha só, confiar em Deus na hora mais escura, sentir, ainda que dolorosamente provado e sacudido pela tempestade, que nosso Pai está ao leme, é uma obra de fé. Somente os olhos da fé podem ver além das coisas passageiras e estimar corretamente o valor das riquezas eternas. É unicamente pelo poder de Jesus que nós conseguimos passar tranquilamente pelas adversidades da vida. Você tem fé? Você crê em Deus? Então, pode descansar. Vamos para o nosso estudo adicional? Eu gostaria que você lesse, separasse um tempo para ler esses capítulos citados aqui no estudo adicional, tá? São 3 capítulos muito importantes para você entender a grandiosidade do poder de Deus, a grandiosidade do amor de Deus por você e por mim, tá? São 3 capítulos. O primeiro é No Tribunal de Pilatos, A Glória do Calvário e Está Consumado. Então separe um tempo para ler que vai enriquecer muito a sua vida espiritual. Pilatos desejava libertar Jesus, contudo viu que não podia fazer isso e ainda conservar sua posição e honra. Em vez de perder seu poder no mundo, escolheu sacrificar uma vida inocente. Quantos, para escapar de prejuízo ou sofrimento, também sacrificam um princípio? A consequência e o dever apontam um caminho, e o interesse egoísta indica outro. A corrente se dirige vigorosamente para o lado errado, e aquele que consente com o mal é levado para as densas trevas da culpa. Você já sacrificou um princípio para não sofrer prejuízo? Muito cuidado. Eu gostaria de finalizar a lição com a última frase dela, tá? Só para vocês entenderem, essa parte que a gente vai ler diz de quando Jesus estava na cruz, naquela agonia, naquele sofrimento imenso que ele estava passando.
Olha só, essa agonia era tão grande que ele mal sentia a dor física. Meu amigo, minha amiga, lembre que ele estava na cruz, ele estava pendurado. Fora isso, ele tinha sido açoitado, esbofeteado, humilhado. E aqui diz que essa agonia, essa separação de Deus, era maior que a dor física. Isso a gente nunca vai entender. Eu espero que essa lição tenha te tocado, para você entender o grande sacrifício que Jesus fez por você na cruz. Não espere mais, se entregue a Ele, faça o sangue dele valer a pena. Foi muito bom te ter aqui e eu te espero na próxima semana. Até semana que vem.